Boa noite, pessoal. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo. Hoje nós vamos ter uma live diferente. Essa semana estamos com muitas lives. Ontem teremos uma live que é, na verdade, uma pequena amostra do que nós vamos fazer no curso de Direito Médico da UVV. Esse evento de hoje ele tem a organização da UVV, Universidade de Vila Velha, no Espírito Santo, e também o apoio do CRM, do Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo e da Ordem dos Advogados do Brasil do Espírito Santo. Eu quero dar boa noite para todo mundo que está entrando, boa noite ao Hugo de Mulher, a Nayara Cristo e a todo mundo, Cássio Moro, que vai estar comigo conversando. E o nosso tema de hoje é um tema que mexe muito com a cabeça das pessoas. A gente vai falar sobre ética. Ética dos procedimentos judiciais e a relação da ética com o direito médico, que é a disciplina que eu vou estar ministrando no curso de pós-graduação de Direito Médico da UVV, curso esse que vai estar iniciando as suas aulas agora, no mês de setembro, na segunda quinzena do mês de setembro, e tem aí a coordenação de nós temos a coordenação da Jordana Bastos, que vai estar conosco enquanto coordenadora, e também a queridíssima, eu sempre falo queridíssima porque ela é realmente uma querida, eu gosto muito e já trabalhei com ela em vários lugares, a Leda Demuner, que também vai ser. Também ao José Antônio Buffon, que é o nosso diretor de pós-graduação da UVV, e que com certeza estará conosco nessa noite, e todas as pessoas que estão aqui para nos ouvir. O tema de ética em direito médico e todos os procedimentos que o Cássio Moro vai falar muito bem, o Cássio Moro, juiz do trabalho da 17ª região, ele vai desenvolver com a gente esse tema. E nós vamos estar conversando um pouquinho sobre isso. Então eu vou chamar o Cássio Moro, o nosso querido colega, professor também na UVV, para que ele possa se apresentar e aí a partir desse momento a gente começa a desenvolver nosso tema. Lembrando a vocês que estão nos assistindo e aqueles que vão nos assistir depois, porque essa live ela vai ficar lá no meu perfil, lá no meu canal do GTV, Cário Show. Sem vontade para nos seguir, para que a gente possa depois dar mais informações. Mas, em resumo, maiores informações sobre o curso de Direito Médico, que vai começar agora em setembro, vocês conseguem no site da UVV. E, obviamente, se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar para as nossas coordenadoras Jordana Bastos e Leda Demuner. Eu vou chamar o Cássio aqui agora para a gente poder começar o nosso bate-papo, porque essas lives são lindas, uma excelente noite para todos e agora vamos aguardar o Cássio conectar para que a gente possa começar o nosso bate-papo de hoje. Boa noite, Cássio, tudo bem? Boa Seja noite, Karina. bem-vindo. Obrigado. Boa noite nesse bate-papo. Vamos lá, o que eu posso, que eu posso ajudar? Achei Bom, muito bacana. ótimo, porque nós, professores, sempre temos essa frase, no que eu posso ajudar? A Né? nossa função enquanto professor sempre é essa, né, Cássio? A gente vai falar sobre um tema bem interessante, a gente já teve a oportunidade de conversar um pouquinho ontem, e o tema de ética, Cássio, assim, eu já apresentei você um pouquinho, mas se você quiser falar um pouquinho da tua trajetória agora no começo, o tema de ética é um tema que pertence a todas as matérias, então você vai estar obviamente, como meu colega lá no curso, e a gente vai, em algum momento, transitar pelo mesmo território. Mas antes de começar o tema, vamos falar um pouquinho de você. Quem é o Cássio Moro, professor da Universidade de Vila Velha? Falar de mim é muito difícil, mas vamos lá. Eu sou curitibano. Vocês vão ver pelo sotaque aqui de paranaense, que toma leite quente. Sou graduado em Direito, sou juiz do trabalho desde 2006. Desde 2007 no Espírito Santo. Fui advogado trabalhista antes disso, mestre em processo civil, já dei aula em graduação, mas nos últimos anos eu tenho preferido ficar na pós. E sou acadêmico de economia, estou no terceiro ano agora.
Eu acho que é isso. Por enquanto, eu acho que é isso. Também temos fazendo um pouco de merchan, eu e o Alberto Nemer temos o podcast Retrabalho. Sigam lá, Retrabalho Podcast, ouçam no Spotify e tudo mais. É um programa sobre atualidades e temas polêmicos do direito do trabalho, do mercado de trabalho. E é isso, basicamente. Quem quiser também dar uma coluna na Então. Gazeta, todas as terças-feiras, também sobre o mesmo tema, mercado e direito do trabalho, bem bacana. E acho que é isso. Bom, então eu Tá vou bom? falar um pouquinho de mim, porque você Tá está bom. falando que é difícil falar de você, eu vou falar um pouquinho de mim para as pessoas me conhecerem. Meu Tá nome é certo. Karina Shoa, eu sou pesquisadora em qualidade de vida no trabalho, já sou professora há mais de 15 anos, já ministrei aulas em diversas matérias, transitei por vários cursos, desde o direito, comunicação, história, sistemas de informação, sempre trabalhando com os temas relacionados com aquelas matérias iniciais, as propedêuticas que muitas vezes os professores não gostam, mas eu trabalho com filosofia, sociologia, antropologia e também sou especializada em direito civil e processo civil, filosofia, psicanálise e educação. E tenho desenvolvido agora, nesse processo da pandemia, um projeto chamado O Mundo do Trabalho Mudou e Agora, recebendo vários especialistas. Amanhã a gente vai receber até uma especialista em mercado de turismo. Então a gente vai poder aqui, eu e o Cássio, trabalhar algumas coisas para vocês entenderem um pouco melhor qual é a proposta do curso de Direito Médico na pós-graduação da UVV, que é a minha estreia como professora de pós-graduação na UVV, eu que já estive na MSCAN, na Docto, na FABAV, na J. Simões, em alguns cursos aí pelo Brasil. Então vai ser a primeira turma que eu vou estar, não sei se o Cássio já estava na UVV ou se é a primeira turma, Primeira como é vez que no é, VV, Cássio? uma honra. Então, somos debutantes no curso de pós-graduação em Direito Médico, um curso que tem por objetivo, e aí vocês podem pegar maiores informações lá no site, mas o curso de Direito Médico, mais do que um curso exclusivamente para pessoas que são da área da saúde, ele também é um curso que se mostra interessante para os profissionais de direito, para as pessoas que trabalham com consultoria na área de saúde, porque é um curso que ele vai trabalhar várias searas no universo multi e interdisciplinar que a medicina e a área de saúde traz para a gente, né, Cássio? O que a gente poderia falar para o pessoal a respeito do que nós vamos trabalhar nesse processo aí, nessa ideia de a ética, os processos, os procedimentos? Você tem sentido que tem aumentado muitos processos, você como magistrado? O que você tem visto aí? Bom, Fala um pouquinho para a gente. primeiro eu vou pegar um gancho no seu projeto, né? O mercado de trabalho mudou, o mundo do trabalho mudou e até uma crítica que eu sempre faço, o nosso direito do trabalho ainda está lá em 1930. Então a gente tem que ter uma concepção jurídica um tanto quanto diferente. Já puxando um segundo gancho, quando você fala de interdisciplinariedade, isso é fundamental. Profissionais da área médica, profissionais de qualquer área, devem entender um tanto quanto seus deveres e obrigações, seus direitos, assim como o jurista, e aí tem um toque de alta renovação, deve entender de temas paralelos ao direito, não deve ficar distrito a isso. Deve entender de mercado, deve entender da profissão a qual ele defende o cliente ou o modelo de negócio do seu cliente. E assim, para tudo isso, para haver uma conjugação desses conhecimentos, é fundamental que se tenha um princípio ético muito bem definido, uma regra de conduta muito bem definida, que na verdade ela é comum a qualquer das áreas profissionais. Então, acho que nessa pós a gente vai tratar muito disso, né? Dessa interdisciplinaridade, desse intercâmbio de informações entre a área técnica, médica, entre o direito médico, entre o direito do trabalho. O direito do trabalho acaba entrando em todas as áreas, não tem como, afinal a pessoa ou ela empreende, ela trabalha, enfim, é um ser humano, e onde tem ser humano tem trabalho. Então eu acho bem bacana, eu tenho alguma experiência com vários cursos de diversas profissões, uma delas para engenheiro civil, agora eu vou dar uma aula no Paraná, na Unicesumar, para uma turma de agronegócios, que é um ramo da economia fantástico, então isso é muito bacana, e o direito do trabalho tem que estar ali. Você tem que entender aquilo. Você não pode deixar apenas para. Direito do trabalho não é só para juristas do trabalho, não, é para todo mundo, para toda a sociedade. Isso é fundamental.
Ah, bacana. Eu quero começar fazendo algumas provocações, se você me permite. Eu, como Claro, professora de é filosofia, assim que a gente eu vive, sempre né? costumo, com certeza, eu sempre costumo dizer que se a gente não fizer provocação na vida, a gente não avança, né? Não. Porque a gente precisa pensar em coisas diferentes. Nós tivemos aí recentemente, isso tem muito a ver com o curso que a gente vai trabalhar. Nós tivemos recentemente um caso muito emblemático, já há algumas semanas sendo citado, infelizmente, daquela menina que foi violentada pelo tio e que teve aí uma gestação não programada. Gestação essa que teve uma série de reviravoltas, desde o momento onde houve a concessão dessa autorização ao método abortivo, que estava em acordo com tudo aquilo que a gente tem na legislação, até o desdobramento dela ir a outro estado fazer esse procedimento. Esse é um dos temas que, quando a gente fala de ética médica, a gente fala disso. A gente fala de responsabilidade civil do médico, paciente, equipe. Nós falamos também, por exemplo, com relação à questão dos erros médicos, mas pensando nesse caso, que foi um caso emblemático, recente, e que aconteceu no estado do Espírito Santo. Cássio, como é que você viu esse caso, e obviamente dentro da neutralidade daquilo que você pode falar, já que você é magistrado e não pode externar determinadas posturas e opiniões pelo exercício e pela ética da sua profissão, mas do ponto de vista acadêmico, como professor, isso foge um pouco da seara da sua disciplina, mas tem tudo a ver com a temática do curso. Como é que você viu esse desdobramento? Como é que você acompanhou isso? Bom, a primeira coisa é que nós, pessoas que estão distantes daquela situação altamente delicada, altamente frágil, e que é uma situação, primeiro, é uma situação que ninguém sai ganhando. Né? Já teve um Exato. estrago gigantesco. A ideia é apenas reparar, e grande parte da atuação judicial é para você reparar danos, ou pelo menos diminuir os danos causados por atos que acabam influenciando. Esse é um caso que envolve questões de ordem pública, mas principalmente questões de ordem pessoal. É muito difícil nós de fora falarmos, sou a favor ou não sou a favor do aborto, não sei, porque nós estamos muito longe disso. Eu sei que qualquer decisão é uma Exato. decisão que traz prejuízos. Então, além do fato de, claro, evidentemente há um sigilo no processo e não se fala sobre as partes ou questões Sim. específicas por uma alta proteção dos sujeitos envolvidos, é fundamental que a gente se mantenha distante, confiando nos profissionais que estão lá perto decidindo. O serviço social que dá apoio à justiça, o próprio judiciário, o que eu posso falar com certeza, estava altamente engajado nessa solução. E como que eu vou criticar uma coisa que eu estou longe, que eu não apreciei de mérito? É muito delicado, acho muito complicado ficar falando, criticando mal ou bem da decisão, qual decisão que fosse, não importa. É melhor deixar para os técnicos especializados ali perto fazerem o seu juízo de valor, o seu juízo de direito, né? Talvez mais até do que o juízo de valor, e é o que aconteceu, né? Acho eu que conduziram da melhor forma possível. Isso independe do resultado, que se eu concordo ou não com o resultado. Eu acho que a condução foi Sim, muito bem claro. feita, e era o que dá para fazer. Ninguém sai ganhando uma situação dessa, o estrago já foi feito, enfim. Esperamos que o menor dos estragos tenha acontecido com a intervenção da justiça para tentar reparar alguma coisa ali. Sem dúvida. Quando a gente fala de temas como esse, eu me recordo sempre que todas as vezes que eu toquei em temas tão delicados, como foi o caso que a gente colocou aqui, a questão do aborto, a questão do erro médico, a questão da responsabilidade civil e criminal em relação a todos esses procedimentos que a gente tem no âmbito da medicina, no âmbito da saúde, de uma forma geral, nós sempre sabemos que a opinião pública, e aí eu falo opinião pública porque a gente tem um papel da mídia que pode ser ou não favorável àquilo que vai ser processado enquanto informação e que vai, num segundo momento, se traduzir em conhecimento. A gente sabe que a opinião pública, ela influencia muito no andamento de determinadas situações, e quando isso acontece, cabe a nós, enquanto professores, dentro do ambiente acadêmico, esclarecer o maior número de possibilidades e de chances para que aquele especialista, aquela pessoa que faz um curso como esse que nós vamos estar atuando, possa efetivamente traduzir aquilo que a opinião pública traz de senso comum para o âmbito técnico e que pode contribuir para que o resultado seja bem positivo
e seja dentro da legalidade, da transparência e principalmente da probidade. Até porque a gente tem vários órgãos que estão, inclusive hoje a gente tem aí o apoio do Conselho Regional de Medicina, que está conosco, mas a gente sabe o quanto os órgãos têm um cuidado muito grande e uma delicadeza em relação a esses temas, tendo em vista que o bem maior nesses casos é a vida, né, Cássio? Deixa eu dar uma pausa aqui, o Alberto Nemer está nos assistindo. O Alberto Nemer, que é meu companheiro de podcast, de CBN, altamente especializado no tema ética, você pode chamá-lo para uma próxima live. Opa, já está convidado, Alberto. Já coloquei ele na jogada. Mas, enfim, há uma coisa muito importante para nós especialistas, que é distinguir o senso comum da conclusão técnica. Por exemplo, uma discussão muito simples, aborto. De modo geral, não estou falando de... Quem é a favor ou contra o aborto? Veja, a discussão, quando a gente fala em administração pública, legislação, a gente não está falando se é a favor ou contra o aborto. Sim. A gente está falando é a favor ou contra da intervenção do Estado no aborto. Por exemplo, eu posso ser altamente contra o aborto. Se eu tiver na minha família um caso, eu não vou querer. Mas não quer dizer que eu mesmo considere que o Estado tem que intervir ou não tem que intervir. Ou seja, a decisão, a opinião pública falar a favor ou contra o aborto, não. A discussão é se o Estado deve intervir ou não numa decisão tão pessoal, tão familiar como é o aborto. Então, a gente tem que saber distinguir as coisas muito, muito, né? E quando a gente distingue as coisas, a gente recebe críticas daquela visão de senso comum que não entendeu direito a coisa, né? Então, é basicamente isso. E para o magistrado, mais do que falar de uma decisão genérica e pública, ele analisa o caso concreto. E quando ele analisa o caso concreto, nem sempre ele adota uma teoria na sua forma pura. Ele usa de um pragmatismo muito grande para achar a solução. Então, é difícil você criticar uma ação que é feita num caso concreto para pessoas específicas, sendo que você não está ali, né? Acho que é isso que eu tenho para falar sobre essa questão. É muito importante, você coloca de forma muito assim clara, bem objetiva, o quanto você aperfeiçoar o seu conhecimento do ponto de vista acadêmico faz também com que abram portas para que você possa transitar por determinadas searas que até então você não ia por desconhecimento. Eu costumo dizer sempre que a ignorância é algo que torna-se passageiro a partir do momento em que você resolve tornar aquilo um passado e não um presente na sua vida. Então, você atravessa esse portal, através do conhecimento, obviamente, e quando você faz essa transição, você nunca mais vai ser ignorante em relação àquele assunto. Então, pensando nesse sentido, esse movimento que a gente vai ter dentro do curso, com temas tão polêmicos e que trazem para a gente algumas inquietações e muitos esclarecimentos, porque teremos profissionais altamente gabaritados, que a UVV sempre tem por mérito oferecer aos nossos alunos. A gente sabe perfeitamente que temas como esse que a gente acabou de começar aí a nossa fala, temas como esse serão um dos temas, mas, por exemplo, eu poderia te fazer uma provocação, uma segunda provocação, que é a seguinte: hoje a gente vive num mundo de superexposição nas redes sociais. E isso faz com que as pessoas, na maioria das vezes, queiram estar o tempo inteiro muito bem. Então, existe também uma preocupação por parte de alguns, mais com a estética do que necessariamente com o conteúdo. Aquela coisa da embalagem em relação ao conteúdo, e isso se faz muito presente hoje através das redes sociais. Um curso como esse que a gente vai discutir, e você trabalhando a ideia, trazendo para a seara do direito do trabalho, a gente sabe o quanto muitos profissionais, infelizmente, têm cometido erros de forma, digamos assim, consciente ou não, vamos colocar dessa forma para ficar bem aberta a questão, e nós sabemos o quanto muitos profissionais têm cometido erros, e por conta desses procedimentos estéticos que são vendidos assim de forma extremamente leviana, com preços populares, onde as pessoas não têm uma clínica ou não têm um hospital gabaritado que possa ofertar isso para eles. E pensando um pouco nesse sentido, quando a gente fala nessas situações específicas, erro médico cometido em caso de procedimento estético por conta de um médico que, mesmo tendo toda a sua documentação e regulamentação diante de todos os órgãos que são eles que fiscalizam, nós ainda assim temos situações em que o direito médico vai te esclarecer como proceder nesses casos, tanto para aqueles que são advogados, que vão fazer, obviamente, em algum momento, a defesa do interesse do seu cliente,
como também para aqueles outros profissionais, consultores e pessoas de outras áreas que possam fazer esse curso e que trazem para a gente a possibilidade também da gente sempre estar pesquisando essas novas situações. Você tem percebido isso no sentido de, eu sei que não é a sua área específica, mas você tem percebido, enquanto pesquisador, enquanto uma pessoa que está atuante na área acadêmica, esse aumento de procedimentos e essa também relação em relação ao aumento de situações de erro médico, enfim, essa questão da responsabilidade civil e criminal em casos desse tipo? Como é que você tem enxergado isso? Só para a gente deixar esse ponto em aberto para o pessoal poder participar. Bom, de um modo geral, e não falo só do erro médico, mas de todos os erros, hoje a sociedade ela acaba sendo muito imediatista e muito impaciente. Então, não se admite qualquer tipo de erro de um profissional. Quando houve uma maturidade na nossa sociedade em não aceitar abusos, especialmente, e o médico entra desde a evolução do direito do consumidor, e que o consumidor acabou sendo mais exigente, mais crítico. Né? Exato. E há um mercado de demandas muito grande, não adianta. Né? Existem advogados especializados para verificar se a pessoa cometeu ou não um erro. E acaba criando uma infinidade de processos, nem todos, acho que uma pequena parte há uma condenação efetiva, porque quando você vai analisar a coisa dentro do espectro daquela situação, você vai verificar que existiam obrigações de meio, não eram obrigações de fim, que houve todo um cumprimento de procedimentos e, entretanto, a garantia de que o procedimento vai ser 100% seguro nem sempre acontece. Né? Então, acho que sim, está tendo uma maior exigência e essa exigência deságua na justiça. As pessoas vão pleitear esses pedidos, vão buscar na justiça uma solução. Então, tem muita ação de responsabilidade civil cada vez mais, assédio moral e tudo mais. Opa, então, já que a gente está tocando no assunto de assédio moral, vamos falar um pouco sobre isso que eu adoro. Não adoro assédio moral, mas adoro o tema, porque pesquiso sobre isso, né? Vou esclarecer antes que você me provoque com alguma coisa desse tipo. A gente tem percebido também, até por conta da pandemia, uma nova relação dentro da questão médico-paciente, médico-equipe, que é justamente o trabalho remoto. Então, a telemedicina, que é uma coisa que até pouco tempo as pessoas acreditavam que não ia ser tão rápida, a pandemia acelerou esse processo e trouxe aí para a gente um novo cenário. Você acredita, e aí eu tenho uma visão sobre isso por conta dos alunos que já estão habilitados a fazer isso em várias áreas, porque não se restringe apenas a atendimentos médicos, mas também a psicólogos, e enfim. Você acredita que as pessoas estão botando fé, vamos colocar dessa forma, estão vendo isso como uma coisa que veio para ficar? Porque eu tenho uma visão sobre isso, e aí eu posso complementar depois que você disser a sua, mas assim, é uma coisa que tem me provocado muito a pensar. Como as pessoas estão vendo assim a telemedicina? Eu ainda não tive a oportunidade de experimentar, não sei se você teve, mas eu queria saber o que você assim tem visto e em relação a isso, aí sim, dentro dessa possibilidade da tua atuação. Como é que uma pessoa que é atendida num caso como esse de telemedicina e se sente prejudicada, como é que a gente poderia orientar as pessoas nesse sentido, já que é uma situação nova, não é aquela coisa de médico-paciente em consultório fisicamente, é virtual? Bom, a primeira coisa, quando muda o ambiente, ou quando faz uma mudança muito drástica, que foi o que aconteceu conosco, é que o equilíbrio ele só se adquire no longo prazo. Né? Então, nesse começo, que sai do consultório e vai para o teleatendimento, há alguns abusos, há alguma coisa muito drástica. A gente vê isso em diversas situações de teletrabalho. Né? O trabalhador está lá de pijama numa reunião de empresa, e por aí vai. Acho que a longo prazo, aliás, a longo prazo eu não tenho dúvidas de que esse vai ser uma forma de prestação de serviço até do médico, ou de qualquer outro profissional, dentro da possibilidade, o teleatendimento, a telemedicina. Primeiro, tem uma vantagem muito grande. Primeiro que é o acesso. Não é? O paciente, antes só naquela forma de atendimento marcado, indo no local, e temos cidadãos que ficam longe do seu médico, longe do hospital, longe de consultório, e isso facilita muito a vida.
Até o próprio diálogo, você pode conversar com o seu médico pelas vias telemáticas com muito mais facilidade, é verdade. Agora, depende muito da atuação daquele médico, se é aquele médico que faz um exame mais detalhado, precisa daquela presença física, outros nem tanto. Enfim, acho que com o tempo a coisa vai chegar numa zona de equilíbrio em que você pode conjugar as duas coisas. Um atendimento físico, um atendimento presencial, ou um teleatendimento de suporte, talvez. Depende muito da especificação médica, do procedimento, da gravidade da situação. Talvez um pré-atendimento é ótimo, né? Vamos ver como é que você está rapidinho, para onde eu posso te direcionar. Preciso te ver. Opa, então vamos. Não preciso, você vai fazer primeiro um exame e depois volta aqui. É bacana, eu acho que isso facilita muito a vida. Foi opinião de Eu tenho leigo, tá? percebido. Opinião de leigo com Sim, paciente. mas eu também tenho percebido isso, e essa é uma das temáticas também que a gente vai falar no curso, e tem relação com a questão da ética, porque mais do que nunca precisa existir aí uma relação de confiança que tem a ver com ética. O médico, ele precisa exercer o seu papel de forma plena, como se estivesse fisicamente atendendo aquele paciente, e o paciente, por sua vez, tem que ter aí a transparência na relação enquanto paciente para com o médico, para não cometer nenhum tipo de abuso, para, enfim, não fazer algo que possa limitar a atuação do médico de forma que ele depois tenha até que responder por algo que ele não fez. E isso a gente vê muito do ponto de vista físico, nos consultórios, onde as pessoas muitas vezes ajuizam ações contra profissionais porque se sentiram, por exemplo, injustiçados porque ficaram mais tempo do que deveriam esperando num determinado consultório. É um exemplo. Ou então o médico não prescreveu o medicamento que ele esperava que prescrevesse. Lembrando a todos que estão nos assistindo que o código que regulamenta todas essas ações, e aí cada profissão, a maioria das profissões tem os seus códigos de ética, a medicina é de vanguarda nesse sentido, até pelo juramento que eles fazem quando eles assumem a responsabilidade de profissional na área médica, mas a gente sabe que a medicina é de muita vanguarda no sentido de fazer orientações em relação a posturas éticas. E isso foi trazido para muitas outras profissões, inclusive as profissões jurídicas, que a gente fala sempre sobre isso, sobre os códigos de ética. A gente sabe perfeitamente que muita inspiração se deu pela atuação da medicina e da área médica em geral. E dentro desse contexto, essa pandemia tem mostrado para a gente uma mudança em relação a determinadas ações, em determinados procedimentos dentro da medicina e em outras áreas também. E daí o José Mário coloca aqui, tempo de espera no consultório tem regulamentação. Nós sabemos disso, mas eu já tive, por exemplo, a oportunidade de estar num consultório e ficar durante 3 horas esperando para ser atendida, ou seja, eu parei o meu dia de trabalho para poder ser atendida quando seria uma consulta rápida, uma coisa relativamente simples de ser feita, mas a falta de gestão de tempo, e aí gestão de tempo tem também a ver com ética, tá, gente? Não parece num primeiro momento, mas tem. A sua gestão de tempo, a sua organização, a forma como você conduz os seus procedimentos dentro da sua área, precisam sim, mesmo que não estivessem regulamentados, precisam ser levados com seriedade. Essa é uma das coisas que a gente vai falar com relação à questão da ética dentro do curso de Direito Médico. E no direito do trabalho, Cássio, fala pra gente o que você vai conversar com o pessoal. Bom, você falou do atraso, eu lembrei de audiência, né? A audiência trabalhista sempre atrasa. Não tem jeito. Você não sabe o que vai acontecer ali. Eu lembro que logo que eu cheguei em Vitória, uns advogados se reuniram comigo para falar seriamente comigo. Falaram, doutor, o senhor podia esperar 5 minutos para começar a audiência, está começando no horário, não dá tempo da gente chegar. Eu falei, poxa, mas que bom que eu estou começando no horário, isso é ótimo. Não, eles queriam que eu esperasse um pouco. Eu falei, tá bom. Bom, a ideia é exatamente tratar de alguns direitos e deveres do profissional como trabalhador, como prestador de serviços médicos. E então, a minha ideia no curso é passar um pouco da regulamentação que envolve os diversos conflitos da área médica, isso não só do médico, mas todo profissional da saúde, todo meio produtivo de saúde, de um hospital, de uma clínica,
E existem muitas situações bastante delicadas, desde reconhecimento ou não de vínculo de emprego, jornadas de trabalho extenuantes e diferentes daquele padrão da CLT, que eu particularmente não acho que se amolda muito à área médica. Enfim, basicamente vamos tratar disso, responsabilidade civil, decorrente de doenças. Infelizmente é uma área que tem muita doença de trabalho, muito acidente de trabalho, porque o meio ambiente nem sempre é dos mais saudáveis. Então, o tema vai ser bastante amplo. A gente vai pegar desde a regulamentação dos pontos controvertidos ali, até a responsabilidade do estabelecimento, a responsabilidade do profissional em relação à saúde e meio ambiente do trabalho na saúde. Agora, eu vou fazer uma pergunta que talvez seja... Eu não estou vendo o pessoal perguntando, mas eu tenho algumas perguntas aqui que eu deixei na minha caixinha de pensamentos. E vocês sintam-se à vontade para perguntarem, seja para mim, seja para o Cássio. Joguem muitos coraçõezinhos, tá, gente? Porque jogando coraçõezinhos, uma coisa que eu aprendi recentemente, a gente coloca a nossa live no top do Instagram. Então, coloquem muitos coraçõezinhos, assim, e mande aviãozinho para aquela pessoa que você quer que faça ou, quem sabe, sugira o curso de Direito Médico da Universidade de Vila Velha, onde eu e o professor Cássio estaremos atuando agora a partir de setembro. Ô, Cássio, deixa eu te fazer uma pergunta, é uma dúvida minha aqui. Já veio uma provocação, eu daqui a pouco te trago aqui. Ó. Conheço um médico apenas que atende no horário onde moro. E se chegar atrasado, ele não atende. Já é uma mudança de comportamento, hein? Mas até mesmo não atender pode ter as suas implicações. E aí a gente fala isso daqui a pouquinho. Mas uma das coisas que me chamou muita atenção na pandemia foram os regimes de contratação que existiram em relação a esse momento que a gente vive, né, o regime de contratação emergencial, principalmente em lugares, o que não aconteceu no Espírito Santo, mas em lugares onde nós tivemos construção de hospitais de campanha. E, obviamente, as OAS têm participado de forma ativa, a gente tem várias investigações a respeito desses casos e suspeitas de corrupção, de superfaturamento, que implicaram, inclusive, no não pagamento dos benefícios, da remuneração e dos benefícios dos funcionários que foram contratados em regime emergencial. O que você poderia falar um pouquinho para a gente sobre esse tipo de situação, assim, quando a pessoa ela é contratada em regime emergencial, que é algo que já foge à nossa normalidade, é legislado, mas a gente não tem isso como um lugar comum, tendo em vista que nós estamos vivendo pandemia e é situação excepcional. Como é que você enquanto magistrado, tem visto essas situações aqui no Espírito Santo? Como é que você tem conseguido observar isso? A gente não tem hospital de campanha, mas a gente tem contratações nesse sentido. Como é que tem acompanhado isso? Bom, duas partes. Aqui. A primeira, eu acho que o Estado, entre erros e acertos, ele trouxe boas soluções para a questão da saúde aqui no Espírito Santo, não usou de gastos desnecessários, não faltou leito aqui no Espírito Santo e isso foi bom. Claro, tem erros, tem acertos. Agora está tendo um debate enorme entre o município e o Estado se flexibiliza o horário de comércio e tal, mas enfim. Eu estou no aguardo, nós ainda não tivemos demandas expressivas a respeito das novas contratações e as formas de dispensa e redução de jornada durante a pandemia. Por dois motivos, né? O primeiro, que os escritórios estavam funcionando ainda online, não estão atendendo os clientes direito. E o segundo, especialmente falando dos profissionais da saúde, ainda não tiveram tempo de ou finalizar os contratos provisórios ou para chegarem a demandarem na justiça. Tenho certeza que a partir de janeiro ou fevereiro a gente vai ter um excesso de demandas a este respeito. E aí vamos descobrir quais são os grandes problemas. Evidentemente, uma contratação emergencial é feita sem grandes formalidades. E por sorte, eu digo até sorte, né? Porque o nosso legislativo, tanto o Poder Legislativo Federal quanto a presidência, através de medidas provisórias, regulamentou de forma relativamente rápida essas situações. Então, acho que temos um aparato jurídico bom, talvez não seja o ideal, excelente, mas dentro da pressa e da urgência, acho que nós temos um aparato jurídico bom
para analisar todas as situações que vierem para a gente a respeito das contratações de pandemia. Tanto as contratações dos serviços essenciais, e a área médica é a principal delas, quanto para o restante de todo o mercado, e que houve dispensa em massa, fechamento de comércio e tudo mais. Temos um bom aparato. É claro que desse aparato para uma boa interpretação é o que nós vamos ver dentro da atividade judicante, acho que a partir do ano que vem. O que temos hoje é ainda muito caso de pagamento de rescisórias, pessoas que foram dispensadas e não tiveram rescisórias pagas, nada grave ainda a respeito disso. E algumas medidas que nós tivemos logo no começo da pandemia, especialmente ações coletivas, pleiteando que estabelecimentos médicos, municípios, supermercados de trabalho essencial garantissem segurança para o trabalhador. Então, nós atuamos muito, mandando perito para o lugar, criando procedimentos. Nós ainda não tínhamos aquela portaria conjunta número 20, Ministério da Economia e Ministério da Saúde, com procedimentos de segurança para esses trabalhos. Então, nós chamávamos o perito, vai lá, cria o procedimento de segurança para evitar o Covid nas áreas de risco. Então, trabalhamos muito lá em abril, maio, com isso. Agora já deu uma normalizada, ainda bem, acho que os estabelecimentos estão cumprindo bem, sabe, as medidas de segurança. Vamos ver o que vai acontecer lá para frente. Se vai ter problema no pagamento desses novos trabalhadores ou não. Jornada, especialmente jornada, vai dar muito pano para manga aí para a gente. Vamos ver o que vai acontecer. O que a gente percebe é que até foi tema de uma pesquisa de uma aluna nossa, que foi aluna também, foi aluna na EMESCAM, na verdade, na pós-graduação, ela está aqui conosco hoje, que é a Stephanie. Então, a Stephanie foi nossa aluna lá na EMESCAM, e ela é da área médica, hoje ela está em Brasília, e existe uma discussão muito grande sobre essa questão da judicialização em relação às questões médicas. E tem havido esse aumento, muita gente judicializando, você coloca muito bem essa questão trabalhista, mas quando a gente observa no âmbito geral, nós percebemos claramente que esse aumento, ele vem acontecendo todos os anos. Isso significaria que as pessoas, elas têm mais noções a respeito dos seus direitos, ou existe também toda uma onda e eu não poderia dizer mercado, mas eu diria até uma tendência, talvez, vamos pensar que seja passageira, não acredito que seja, mas existe uma nova forma das pessoas enxergarem os seus direitos como pacientes, por isso temos esse aumento em relação à judicialização dos processos e dos procedimentos médicos. Como é que você vê isso? Eu acho que, de um modo geral, a sociedade, o Brasil, desde 88, não só pela Constituição, mas especialmente pela teoria das ondas de acesso à justiça do Capelletti, nós juristas aqui propugnamos, nós analisamos uma parte da teoria dele, daquelas ondas de acesso, vamos entrar um pouco nessa teoria. Nós sempre defendemos muito o acesso facilitado à justiça. Acesso à justiça no Brasil é uma coisa muito fácil. Qualquer pessoa tem acesso, o que é ótimo, o que é bom. Entretanto, existem algumas ondas que o Capelletti defendia. Uma delas é o acesso facilitado, justiça gratuita para quem não pode pagar. Essa primeira onda a gente domina. Todo mundo tem acesso, todo mundo tem um advogado amigo do lado e tal. É simples de entrar com ação. A segunda onda, que é essa de processos coletivos, nós ainda não manejamos direito. Especialmente na área trabalhista, a gente vê ainda uma restrição muito grande, por exemplo, de sindicatos que são legitimados a entrar com ações coletivas para defender segurança e saúde do trabalho. Ainda há um manejo um tanto equivocado, ainda há uma preferência pela ação individual coletiva. E a terceira onda, que é das formas, historicamente fala alternativas, mas outras formas de solução de conflitos que não a justiça, a gente parece que não leu essa parte do Capelletti. Então, nós dependemos muito da justiça. Fazemos o pedido e depois deixa para o juiz julgar, ao invés das próprias partes, com seus profissionais, advogados, poderem negociar, fazer um acordo extrajudicial ou até um acordo pré-judicial com homologação de juiz, hoje já é possível. Ou seja, nós não temos a cultura da conciliação, de trabalhar cooperativamente para resolver um impasse entre as partes, elas mesmas. Então, elas dependem muito do judiciário. Estamos hoje trabalhando muito em todas as justiças, na Justiça Comum, na Justiça do Trabalho, com os SEJUSCs, que são os órgãos especializados na conciliação. E quando a gente fala em conciliação, não é eu dou um valor, o outro dá outro valor e fecha no meio termo, como um leilão que a gente normalmente faz. É efetivamente resolver o problema das partes, identificar qual é o drama de cada uma naquele mesmo conflito
e as partes mesmo construírem uma melhor solução processual para elas, uma melhor solução definitiva. Acho eu que estamos nessa transformação. O novo direito, ele propugna por isso, por esse maior protagonismo dos advogados e das partes para negociarem, e isso vai dar um alívio para a justiça. Porque a justiça deve ser a última instância a ser procurada, não a primeira. Tem um probleminha, já vou para a justiça. Você sobrecarrega a justiça, e nós vemos a justiça, especialmente a justiça comum, altamente abarrotada, lenta, porque há uma demanda excessiva. Imagine se ministros do STF são 11 e cada um tem mais de 10 mil processos para julgar. É humanamente impossível. Nós aqui temos muita, cada vara do trabalho com 2 juízes recebe mais de 1.500 processos por ano. E ainda assim nós damos solução de mais do que a gente recebe. Então, é muito trabalho. Quando que as próprias partes poderiam identificar melhor esses problemas e resolverem. Terceira onda do capelete. Acho que estamos partindo para essa terceira onda na próxima década, o que significa uma atuação diferente da justiça. A justiça mais como parceira das partes para ajudar a chegarem numa composição do que aquele órgão julgador, autoritário, que vai impor a vontade dele. E se você discorda, você vai correr para outro juiz que, quem sabe, tem uma outra visão autoritária que vai para o seu lado e depois recorre para outra, que é um sistema totalmente falido. Então, as partes mesmo devem adequar essa solução de disputas, que é a melhor forma possível. Eu até brinco que, depois dessa onda de audiências telepresenciais, eu não duvido que a gente chegue num estágio semelhante àquele de filmes americanos, em que os advogados colhem a prova nos seus escritórios e mandam o vídeo para a gente. Porque há uma maturidade maior nisso, uma maturidade, é aí que vem o ponto, uma maturidade ética do profissional. Ele acaba se preocupando com a solução cooperativa nessa disputa. Ou seja, não é assim, eu vou pedir, se der, deu, se não der, não tenho nada a perder. Aí foge um pouco do compromisso ético do profissional. Não é mais isso que a gente espera, não é mais isso que o cidadão vai esperar. Então, o juiz quer que as partes negociem elas mesmas. A gente só fica ali como mediador. Essa é a principal forma. Isso cria uma maturidade maior, um compromisso ético maior dos profissionais. É muito legal. É a base da confiança. E o que corrobora com isso que você acabou de colocar é um grande movimento que a justiça restaurativa tem feito, as grandes composições através, muitas vezes, dos grupos de gestão de conflitos, que, num primeiro momento, eram trazidos como extrajudiciais e que agora já têm o seu reconhecimento, quando a gente vê que minimiza muito o impacto de judicialização de determinadas demandas que você, obviamente, tendo alguém que possa fazer essa mediação com uma consciência daquilo que deve ser proposto e principalmente daquilo que efetivamente pode ser acordado, traz para a gente uma certa, digamos assim, diminuição nesse impacto, nesse vulto que tem o número de processos que a gente tem no Brasil. O Brasil tem você sabe disso muito melhor do que eu, mas o número de processos que a gente tem no Brasil, a gente tem um volume de processos que, se não o maior, um dos maiores do mundo. Então, isso significa para a gente aí um impacto muito grande quando você tem a possibilidade de trazer algo restaurado dentro de uma situação X, fato, mas que você não precisa judicializar e levar isso para frente, porque você conseguiu de forma ética, transparente, reta, chegar a uma solução pacífica desse conflito. Já tenho aqui algumas perguntas e eu sabia que ia aparecer alguma coisa nesse sentido, porque me mandaram perguntas pelo WhatsApp. A Clotilde Souza, ela pergunta, como é que ficam os direitos dos trabalhadores nessa pandemia no âmbito dos planos de saúde? A gente teve uma grande discussão a respeito de reajuste agora, essa semana, uma discussão que está, assim, empolvorosa, ou seja, houve um congelamento de reajuste, não pode mais aumentar o plano de saúde, em contrapartida, quem já pagou fica do jeito que está. Como é que ficam os direitos dos trabalhadores nessa pandemia em relação ao plano de saúde, né? No âmbito do plano de saúde, a pergunta da Clotilde Souza. Não sei se eu entendi bem o espectro disso. Se eu estou falando dos funcionários, dos trabalhadores de plano de saúde, os trabalhadores que têm direito a plano de saúde, talvez. Que né? Provavelmente que tem direito a plano de saúde, sem dúvida, porque ela está colocando. Isso, ela está colocando aqui depois uma outra pergunta. Aí é isso mesmo. Os trabalhadores que têm direito a plano de saúde continuam tendo direito a plano de saúde. É claro que aí o plano de saúde é uma situação muito complexa, porque ele é um desvio de mercado criado por um novo segmento, que é o de seguros, que faz parte do mercado financeiro, e que ele cria um descompasso, né? Isso já é uma coisa estrutural. E, além disso, há muita intervenção política
legislação que evita, que proíbe reajustes e tudo mais. Isso cria um descompasso no mercado que vai encarecê-lo no longo prazo, não tem jeito. Ah, é obrigado a fazer tal procedimento. Ah, não é obrigado. Fatalmente isso vai trazer algum impacto no que você paga para o plano de saúde, não tem jeito. É. Agora, E essa... como trabalhador, você tem Desculpa. direito ao seu plano, não tem jeito, você vai ter direito, está garantido no seu contrato de trabalho e vai funcionar dentro daquilo que é possível. Não. Eu recebi algumas perguntas e algumas provocações pelo WhatsApp quando surgiu o tema da live, que aí as pessoas falam assim, nossa, direito médico, eu posso perguntar tudo. Calma, gente, calma, vamos devagar. Faça o curso que você vai ter direito a perguntar várias coisas e com certeza você vai esclarecer muitas questões. Mas uma das coisas que me perguntaram foi justamente sobre planos de saúde e essa discussão que tem havido recente agora, né? Essa semana foi um grande baque sobre a questão de aumento de plano de saúde, os termos abusivos. Então, você coloca muito bem, eles vão aumentar sempre, a gente tem uma deficiência muito grande em relação à saúde pública, infelizmente. Nós temos um dos melhores sistemas de saúde pública do mundo e, ao mesmo tempo, um dos piores em matéria de prestação de serviço, não pelos profissionais, mas pela forma como é conduzido todo o encaminhamento dos insumos e, consequentemente, de todos os procedimentos necessários para que você tenha também, inclusive, um reconhecimento do trabalho dos profissionais que estão ali, uma valorização, porque a gente sabe, tem muita gente que fala, não, eu não vou trabalhar com saúde pública. E eu conheço pessoas que já dizem o seguinte, é meu perfil, eu vou trabalhar com isso, eu sei que eu não vou ganhar tanto. Quer dizer, depende muito do perfil. Existe uma outra pergunta aqui, Cássio, também em relação à questão de causas, e aí já é uma inquietação, eu traria como uma inquietação, que diz o seguinte, como um trabalhador ainda tem que conviver em ganhar uma causa e não levar a causa? Isso aí a gente sabe que é uma questão muito complexa. Né? Não é complexa, não. Eu vou falar por que não. Nós, como eu já fui advogado, nós queremos ganhar a causa. É como se fosse uma satisfação marcar um gol, ganhar uma partida. De nada adianta você ganhar a causa e depois você não conseguir executá-la. E o nosso grande gargalo na Justiça do Trabalho é exatamente a execução de empresas que não têm patrimônio para arcar. E as causas disso são inúmeras. Não é a má administração, é o fato do capital nem sempre pertencer ao empregador, ao sócio do negócio. O capital dele é emprestado, ele pega do mercado financeiro, de banco, e a gente executa o investidor. Não é ele que tem dinheiro, você vai executar ele e não tem nada. Né? A oscilação de mercado... Nós temos hoje muitas ferramentas modernas para buscar efetivamente o sócio, mesmo o sócio oculto. Agora estamos mudando o nosso sistema de bloqueio eletrônico. Antes era o Bacenjude, que já era um baita do sistema, agora vamos estar com o Cisbajude, que é muito mais eficiente. Entretanto, nós temos um regime muito equivocado, um regime que busca o responsável de forma meio estranha. Então, a execução é um péssimo negócio. Especialmente a pessoa que quer brigar. Não, eu quero brigar, quero recorrer a todas as instâncias. Vai chegar lá daqui 5 anos, a empresa nem existe mais. Então, é muito difícil executar. Eu trabalho na primeira vara de Vitória. A primeira vara de Vitória é a vara que mais tem execuções antigas frustradas. A gente tem um acúmulo de processos, de empresas que não existem mais, processos de 20 volumes, processos físicos ainda. Né? Nós não temos processo físico desde 2012, mas nós temos execuções lá ainda gigantescas de empresas que sumiram. A pessoa ganhou, mas não levou. Então, por isso que eu volto a bater na tecla. A melhor solução é aquela solução que as partes mesmo negociem com velocidade, com rapidez, com celeridade. Então, às vezes, vamos fazer um acordo por bem menos do que eu tenho direito. Beleza, mas você vai receber em 2, 3, 5 meses. É muito Sim. melhor do que assumir um risco de uma futura execução. Então, é mais importante isso do que querer ganhar uma sentença linda, bonita do juiz. Se é que vai ter uma sentença linda e bonita do juiz. Sim. É aquela velha... máxima, a gente nunca sabe o que vai sair da cabeça do juiz lá na sentença. Então, resolvam vocês mesmos, é muito melhor do que um terceiro que está longe da situação, e, enfim, que vai usar uma técnica absolutamente fria para julgar a causa. E depois vai para os procedimentos normais de execução, que são complicados. Eu, quando coloco a complexidade de uma questão como essa, Cássio, só para poder esclarecer,
é pelo fato de que justiça, por ser subjetiva, nem é vista da mesma maneira por todos. Então, muitas vezes, o fato de você abrir mão daquilo que você teria direito em prol de uma solução mais rápida e de um resultado que te traga parcialmente uma satisfação, para muitos não resolve. Tem gente que realmente se posiciona como você bem colocou. Eu quero brigar até o final mesmo, não importa, e muitas vezes um acordo traz para ele a possibilidade de uma resposta mais rápida, parcialmente que o agrade, mas pelo menos ele tem ali a certeza, a garantia de que dentro daquele contexto a segurança jurídica foi resguardada. Eu tenho uma pergunta aqui de forno, sabe aquela pergunta assim de coisa que foi discutida ontem? Uhum. Nós estamos aí com algumas questões em matéria de compliance. Para quem não sabe o que é compliance, compliance agora, recentemente, já há alguns anos, né, de poucos anos para cá, tem sido muito debatido, é um tema muito comum na seara das empresas e também do serviço público, já está incorporado também com outra denominação. Quando a gente está no serviço público, a gente não fala de compliance, a gente fala de integridade, mas o compliance traz para a gente algumas questões que são importantes, principalmente no âmbito da ética e para resguardar a segurança do trabalhador e das relações entre empresas e empresas de serviço público. Por que eu estou falando isso? Tem uma pergunta aqui do Halil Ghazali dizendo o seguinte: há alguma tratativa no direito médico em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, que foi uma das mais surpreendentes novelas que a gente teve em matéria de legislação, que era para ser o ano que vem, depois foi para dezembro, e quando foi ontem eles votaram e resolveram que a partir de agora está valendo com algumas punições. Hoje iria para votação, enfim. Eu não sei se foi ainda ou não. Eu estou acompanhando de perto, que eu faço parte de grupos de compliance. Aprovaram ou não aprovaram? O pessoal está discutindo aqui que saiu uma série de ressalvas, ontem, então ninguém sabe exatamente. Pois é. Exato. Tá tudo muito. Eu sou especialista disso. Quem é especialista disso é a professora Ana Silvia Coelho, a maior especialista nisso, amiga minha. Vai influenciar em todas as relações que nós temos hoje no Brasil. E na área trabalhista, com o profissional médico, isso vai impactar demais. O médico em si também, porque o cuidado que nós vamos ter com os dados de pacientes é muito maior do que já se tem hoje. Não é só o mero prontuário. Até as próprias perguntas, os próprios dados que você vai obter do seu paciente ou do seu trabalhador vão ser muito mais restritos. Você tem que mostrar a efetiva utilidade dessa informação. Então, vamos andar em ovos até nos adaptarmos a essa nova lei. Confesso para você que eu não tenho grande especialidade nela ainda, dei uma lida muito por cima, mas vai impactar bastante. A forma de conduta das empresas vai ser mais rígida e o compliance vai ter que ser... Até empresa pequena vai ter que ter um bom programa de compliance que aborde essa situação. Exato. Na justiça do trabalho mesmo, nós cometemos algumas falhas com dados graves. Por exemplo, a gente faz um acordo e a empresa vai pagar na conta corrente do trabalhador, consta o CPF, o número da conta numa ata pública, que qualquer um pode ter acesso a um dado desse. A gente tem que começar a pensar, esse dado está divulgado, como é que a gente faz? Nós temos hoje uma baita de uma ferramenta para auxílio nos processos, que é a jurimetria, os aplicativos de jurimetria com inteligência artificial, buscam todos os dados de todos os processos. Essas plataformas já estão começando a se adaptar à LGPD, porque ela trabalha com muitos dados ali. Às vezes, eu descubro como eu julguei algumas coisas no passado pela jurimetria. Eu nem lembrava que eu tinha julgado aquilo. Eu acho que eu já julguei, vou lá, olha, eu julguei assim. É que nem quando você procura alguma fato teu no Google, você descobre coisas que nem você sabia. O que site que você entrou e tal. É a mesma coisa na jurimetria. Então, o cuidado vai ser maior. Isso não tenho dúvida. Uma das coisas que eu trago na disciplina de ética, eu trabalho ética e gestão de conflitos, é compliance, porque eu falo sobre como compliance ele surge nas nossas relações de uma forma geral, e quando você fala de compliance, você está falando nada mais, nada menos do que a ética e a relação que você tem com determinadas situações. Então, essa pergunta foi uma pergunta bem interessante, uma boa inquietação para a gente pensar em como vamos lidar com isso. E eu posso dar um exemplo assim, bem do nosso dia a dia? Você já foi à farmácia e aí o atendente te fez a seguinte pergunta: qual o número do seu CPF? Ou, o senhor tem plano de saúde? E aí, por conta, muitas vezes, de um pequeno desconto, você entrega
toda a sua vida na mão do atendente da farmácia ou do caixa da farmácia. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, que com certeza vai também estar conosco dentro dessa estrutura do curso, ela vai esclarecer para a gente como, muitas vezes, e aí é uma das coisas que foi tese da defesa do Mark Zuckerberg, o criador do Facebook, quando ele disse, não, eu não peguei o dado de ninguém. As pessoas é que me ofereceram os dados, elas foram lá e publicaram. Então, aquele processo que houve da Cambridge Analytics, que é bem conhecido, e que trabalhou todas essas discussões a respeito de dados lá atrás, não foi coisa de agora, já trouxe para a gente também a possibilidade de a gente refletir o quanto nós contribuímos para que esses dados, entre aspas, sejam colocados de maneira pública. Agora, resta saber como você, enquanto profissional, vai cuidar disso. Então, eu sugiro a vocês, aqueles que porventura estejam aí em dúvida, façam o curso, porque com certeza vocês vão ter mais informações a respeito disso. Quanto tempo acredita-se que demorará para essa adaptação? Pergunta Malopes 26. Eu vou te fazer assim para poder ver, é isso mesmo. A Malopes é a Mariana Lopes, que é professora da Unicesumar, uma excelente professora. Já era para nós nos adaptarmos, né? Tivemos 2 anos aí de vacância e deixamos para a última hora. Exatamente. Vacância LED a gente fica relaxado para quando entrar em vigor pensar, né? Já começamos errados, né? Não tenho dúvida. Exatamente. E tem uma coisa que também é bem interessante, só para poder esclarecer o pessoal a respeito dessa pergunta que já trouxe aí algumas questões, nós, dentro da legislação de Lei Geral de Proteção de Dados, nós temos um órgão, que seria o órgão regulamentador e fiscalizador desse processo todo, que até o presente momento não foi instituído. Então, quando houve essa votação agora que está dando uma confusão, um bafafá, eu fiz até uma live falando sobre Lei Geral de Proteção de Dados, muita coisa que nós falamos lá atrás não consolidou, não aconteceu, porque eles simplesmente mudaram todo o cenário. Então, quando você não tem um órgão que fiscaliza, que regulamenta, que possa assessorar todas as outras instituições que vão trabalhar no sentido de fazer também essa fiscalização, investigação, como é o caso da Polícia Federal, como é o caso da AGU, como é o caso da CGU, como é o caso de tantos órgãos que vão precisar estar atentos a todos esses detalhes, você não tendo um órgão que fiscalize, que regulamente, você ainda fica num terreno muito mais perigoso e muito mais arenoso. Então, a gente ainda não sabe, tá? Quanto tempo tudo isso vai clarear para que a gente possa dizer efetivamente, não, gente, está vigorando, é assim, é assado. E outra, tá, gente? As multas são altíssimas. E aí eles já postergaram punibilidade para o ano que vem por conta da pandemia, talvez. Pelo fato das empresas terem a necessidade de se adequar, mas as multas chegam a 50 milhões. Então a gente sabe que dependendo dos agravantes que tem, esse cenário pode ficar muito mais pesado para empresas que não tiverem a preocupação. Então, na área médica, mais do que nunca, a gente vai precisar sim discutir compliance, vai precisar sim discutir lei geral de proteção e tantas outras legislações que fazem parte do nosso dia a dia. Aqui nós temos a Leda colocando parabéns, professora Karina, doutor Cássio, perfeitas as abordagens sobre o tema proposto. Durante o curso teremos muitos detalhes, troca de experiência e muito conhecimento. A gente já está caminhando para o final, Cássio, e não entendi a mudança do tema da live. José Mário, não entendi a mudança do tema da live. A gente está falando sobre ética, José Mário. A gente está falando aqui sobre as questões em relação aos procedimentos e em relação também a todos os detalhes que nós vamos ter no curso de Direito Médico. A gente não mudou o tema da live, não. O Halil Ghazali pergunta aqui, a gente já está no finalzinho, eu só vou deixar as 2 perguntas como uma inspiração para a gente. Com essas revisões a serem feitas pelo Legislativo, pode estar sendo tecida mais uma coxa de retalhos? No meu entendimento, sim. Não sei o Cássio que pensa disso. É típico do nosso Legislativo. Exato. E, por último aqui, a Malopes coloca, pode-se dizer que se assemelha a muitas mudanças com o e-social, que as empresas, pelo menos em Maringá, correram contra o tempo para se adaptar e não havia uma fiscalização tão efetiva como no seu início. Bom, gente, eu quero agradecer a todos vocês que participaram, quero agradecer ao Cássio pela generosidade de estar conosco, quero agradecer à Universidade de Vila Velha, a Ordem dos Advogados do Brasil, Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo, que nos apoiaram e organizaram esse nosso encontro. Quero agradecer as nossas coordenadoras, a Jordana Bastos e a Leda Demuner. Quero também agradecer ao nosso coordenador, diretor, José Antônio Buffon, que faz aí
toda a nossa estrutura de pós-graduação na Universidade de Vila Velha. Quero agradecer também à Universidade de Vila Velha pelo convite de estar com vocês a partir de agora. E deixo as últimas palavras para o Cássio, que a gente já está no último minuto. Cássio, o que você diz aí para o pessoal no finalzinho, no último minuto? Eu quero agradecer pela participação. Essa foi uma pincelada do que a gente pode falar mais numa pós. Muito obrigado, estou sempre à disposição. Obrigado pela Leda, pelo convite. Obrigado, Karina. Foi um bate-papo bacana. Voltamos a qualquer outra hora. E é isso. Uma boa noite para todos. Valeu! Qual o teu perfil no Insta para o pessoal te seguir? O meu é Cário Show, e o seu? É Cássio_Moro, e tem também o Retrabalho Podcast. Sigam lá. Então, gente, Cássio_Moro, Cário Show, a gente fala de trabalho, fala de qualidade de vida e também escutem o Cássio na CBN. Gente, está terminando. Um beijo grande, boa semana. Tchau, gente. E se cuidem. Tchau, tchau.